Olá pessoal, tudo bem? Ronaldo aqui novamente, dando continuidade na resolução dos exercícios sobre geometria analítica. Nesse vídeo estarei auxiliando vocês na resolução do exercício de número 3, beleza? Então vamos lá. O exercício ele diz o seguinte: dados os seguintes pontos, então aqui nós temos uma série de pontos, e aí vem a pergunta, né? Indique quais pertencem ao primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro, quarto quadrante, aos eixos e às bissetrizes. Certo? Então, para esse exercício aqui, eu sugiro que vocês construam primeiramente o plano cartesiano, que irá facilitar para vocês. Então, constrói o plano cartesiano e marca cada um desses pontos. Depois vocês se preocupam com as perguntas, né? Em indicar quem pertence ao quê. Então, primeiramente nós vamos construir o nosso plano cartesiano. Bom, depois que nós construímos o nosso plano cartesiano, então está aqui, né? Nosso eixo das coordenadas, nosso eixo das abscisas, que é a nossa origem. Então, nós vamos começar a marcar todos os pontos, certo? A primeira coordenada está em menos 3 para x e 3 para y. Então vamos lá. Está aqui menos 1, menos 2, menos 3 para x e 3 para y. 1, 2, 3 para y. Certo? Então, agora nós marcamos o encontro entre esses pontos. Então, sei que meu ponto A está aqui. (11/5). Bom, a minha coordenada y aqui, ou seja, a minha ordenada, ela é zero, ou seja, ela é nula. Então, nós já sabemos que se ela é nula, então este meu ponto aqui, este meu ponto B, ele estará sobre o eixo das abscisas, certo? Estará sobre a reta. Então, basta que nós marquemos o ponto onde ela toca no eixo X. Então, 11/5. 11/5 é o mesmo que 2,2. Só vir aqui 2,2, 2,2, então vai estar entre o 2 e o 3 para X, certo? Então, vai estar mais ou menos aqui. Então, a gente marca o ponto B, certo? O ponto C, menos 4 para X e menos 5 para Y. Então, aqui o menos 4 para X e menos 5 para Y, certo? Então, aqui a gente marca o encontro entre dois pontos. D, 0 para x e raiz de 2 para y. Então, novamente, né? Neste caso, minha abscissa é nula. Então, eu sei que este ponto aqui estará sobre a reta y, ou sobre a reta das ordenadas. Então, raiz de 2 é o mesmo que, ou aproximadamente, 1,4. 1,4 aonde? No eixo y. 1,4 está entre 1 e 2. Então, esse é mais ou menos aqui. Meu ponto D. O meu ponto E, 1/4 para x e 1/4 para y. Então, 1/4, mesma coisa. Pode dividir 1 por 4, dá 0,25. Então, 0,25 para x, 0,25 para y. Então, entre 0 e 1. 0,25. Está mais ou menos aqui. F. Meu ponto F, então, está em 0 para x e menos 5 para y. Então, 0 para x e menos 5 para y. Vai estar sobre o eixo F. G, 3 para x e 11/2 para y. Então, minha coordenada G está em 3 para x e 5,5 para y. Então, aqui. 3 para x e 5,5 para y. Está mais ou menos aqui. Esse é o meu ponto G. H.
1 para x e menos 3,2 para y. Então, isso aqui. 1 para x, menos 3,2 para y. Está mais ou menos aqui. E menos 3 sobre 2 para x, menos 3 sobre 2 para y. Certo? Então eu tenho menos 1,5 para x, menos 1,5 para y. Então, um 1,5. Esse aqui é o meu ponto I. J, 0 para x e esse símbolo π. Então eu tenho 0 para x e o valor de π para y. Então, claro que nós vamos usar um valor aproximado. π é aproximadamente 3,14, certo? Então aqui nós vamos usar 0 para x e 3,14 para y. Então, 1, 2, 3,14. Já está mais ou menos por aqui. Pronto. Isso aqui é J. K, menos 1 terço e 0. Minha coordenada K, então, é menos 0,3 para x e 0 para y. Então, algo mais ou menos aqui. K. E o L, para finalizar, menos 4 para x e 2 para y. Então, menos 4 para x e 2 para y. Mais ou menos aqui. Pronto, localizados os pontos, então agora nós vamos para as descrições. A letra A, ele diz quais desses pontos pertencem ao primeiro quadrante, certo? Vamos lá, qual que é o primeiro quadrante? O primeiro quadrante é toda essa parte aqui, certo? Então, quais desses pontos que pertencem ao primeiro quadrante? Então, nós podemos ver aqui, ó. O G, ele está no primeiro quadrante, e aqui o E também está. O D e o J aqui, eles não estão em nenhum quadrante, eles estão sobre essa reta aqui. Vocês vão analisar depois. Então, primeiramente, no primeiro quadrante, nós temos o quê? O ponto E, fazer em ordem alfabética, o ponto E e o ponto G, certo? A letra B. A letra B, quais desses pontos pertencem, então, ao segundo quadrante? Então, nós temos aqui, esse aqui é o segundo quadrante. Então, quais os pontos pertencem ao segundo quadrante? Nós temos o ponto A, o ponto L e só. Então, ponto A e o ponto L. Letra C. Ao terceiro quadrante. Então, aqui, terceiro quadrante, certo? Ponto C, o ponto I e apenas esses dois pontos. Então, o C e o ponto I. A letra D. Quais desses pontos pertencem ao quarto quadrante? Bom, o quarto quadrante é esse daqui, certo? Quais pontos pertencem? Apenas o ponto H. Okay. Então, letra E. Letra E, ele me pede quais pertencem ao eixo X. O eixo X é o das abscissas, esse eixo aqui. Então, nós temos quem? O ponto K está sobre o eixo e o ponto B está sobre o eixo. Então, o ponto B e o ponto K. F. Quais desses pontos pertencem ao eixo Y? Então, vamos olhar aqui. Então, eu tenho o F, o D e o J. Então, D, F e J. A letra G. A bissetriz B13. Vocês estão lembrados? A bissetriz B13, então, é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, é a bissetriz que passa quadrante 1 e 3, certo? Então, quais pontos vão estar sobre essa reta? Lembra lá? Qual a característica dos pontos que estão sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares? As suas coordenadas, elas são iguais. Então, o A é igual a A, ou no caso, o X é igual a Y. Ou seja, uma coordenada
2 e 2, 3 e 3, menos 1 e menos 1. Então, todos esses pontos estarão sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, nós podemos observar aqui quais desses pontos possuem essa característica. Aqui são simétricos, diferentes. Aqui, por exemplo, o ponto E, que é o ponto que nós vimos aqui, que tocava também a bissetriz. Então, o ponto E, nós já sabemos que está sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares. Aqui não, também não. E o ponto I também. Então, o ponto I também está sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares. E apenas esses dois, que é justamente aquela reta que nós traçamos aqui e nós conseguimos observar. Certo? E por fim, a letra H, a bissetriz B24. Então, bissetriz B24 é a nossa bissetriz dos quadrantes pares. Corta aí, quadrante 2 e o quadrante 4. Então, nós podemos observar que provavelmente é apenas o ponto A. No caso da bissetriz, dos pontos que estão sobre a bissetriz dos quadrantes pares, nós temos aquela característica em que os pontos são simétricos, ou seja, o meu x é simétrico ao meu y. Então, o meu x, eu tenho o meu menos y, ou ao contrário, né? Se eu tenho x, se eu tenho menos x, eu tenho y. Então, por exemplo, 2 e menos 2, 3 e menos 3, assim sucessivamente. Então, nós podemos vir aqui e observar quais pontos têm essa característica. Nós já sabemos que o ponto A tem essa característica, nós podemos procurar algum outro ponto. Então, não teremos. Então, o único ponto que possui essa característica de pertencer à bissetriz dos quadrantes pares é o ponto A. Certo? É isso, pessoal. O exercício é esse. Bem simples, de certa forma. Vocês apenas precisam construir o plano cartesiano, marca os pontos e depois a interpretação. Espero que tenha ajudado. Bons estudos e até o próximo vídeo.